Você já percebeu como a maioria das pessoas acredita que persuadir alguém é quase como preparar um discurso de tribunal? Muitos pensam que convencer exige um arsenal de argumentos, uma explicação longa, detalhada, repleta de justificativas, quase como se precisassem escrever um livro inteiro para que alguém finalmente concordasse com eles. Esse mito da persuasão longa e complexa é justamente o que faz tanta gente fracassar na hora de se comunicar. Por quê? No fundo, o cérebro humano não funciona assim. Nós não precisamos de 5 páginas de explicação para formar uma impressão sobre alguém. Na verdade, em menos de 1 minuto já decidimos se confiamos ou não, se ouvimos ou não, se respeitamos ou não aquela pessoa que está diante de nós. Mas antes de entrarmos profundamente nesse tema, eu quero te fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você um desejo de evoluir, de se tornar alguém mais magnético, mais respeitado, alguém que não precisa se explicar demais para ser levado a sério. E é justamente isso que eu compartilho neste canal. Então, se você busca desenvolver sua comunicação, aumentar sua presença e aprender técnicas que podem transformar sua vida social e profissional, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque o que eu vou te entregar aqui pode ser a virada de chave que você estava esperando há anos. Agora sim, vamos ao que realmente importa. O mito da persuasão longa é perigoso porque cria uma armadilha. Você acredita que quanto mais fala, mais convence. Mas a realidade é oposta. Quanto mais você fala sem impacto, mais espaço você abre para que o outro se distraia, questione ou até mesmo resista. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quanto mais você despeja palavras, mais as chamas crescem. A verdade é que tudo se decide nos primeiros segundos. É nesse curto espaço de tempo que o cérebro da outra pessoa faz uma leitura inconsciente de você. Essa leitura não depende apenas do que você diz, mas de como você entra no ambiente, de como você ocupa o espaço, de como sua energia é sentida. Estudos mostram que em menos de 30 segundos já formamos uma impressão duradoura, que depois se torna muito difícil de mudar. Por isso, os primeiros segundos definem tudo. É como abrir uma porta. Se você entra com insegurança, a porta se fecha. Se você entra com firmeza, a porta se abre. Não é sobre arrogância, é sobre presença. Imagine um ator entrando em cena. Antes de falar qualquer palavra, o público já sente se aquela figura tem força ou não. O mesmo acontece com você em qualquer interação. E aqui entra uma das armas mais subestimadas da comunicação: o tom de voz. Mais poderoso do que as palavras em si, ele é capaz de provocar reações instantâneas no cérebro do outro. Uma voz firme, pausada, com ritmo controlado, transmite autoridade e segurança. Já uma voz apressada, trêmula ou ansiosa denuncia insegurança antes mesmo de o conteúdo ser compreendido. É como música. A mesma letra pode soar como uma melodia inspiradora ou como um ruído incômodo, dependendo do ritmo em que é cantada. Quando você domina sua voz, você domina a percepção que o outro tem de você. Pausas estratégicas criam suspense. Um tom mais grave em momento-chave transmite firmeza. Uma cadência controlada faz com que cada palavra soe importante. Já o excesso de velocidade passa a impressão de desespero, como se você estivesse tentando comprar credibilidade em vez de transmiti-la naturalmente. Mas não adianta ter uma voz firme se o corpo diz o contrário. Esse é outro erro comum. Pessoas que falam de maneira confiante, mas que deixam o corpo expor nervosismo, inquietação ou fraqueza. A linguagem corporal é a fundação que sustenta a sua mensagem. Se você diz "estou seguro", mas seus ombros estão caídos, seu olhar é evasivo e suas mãos não param de se mexer, o inconsciente da outra pessoa vai acreditar mais no corpo do que nas palavras. A congruência entre voz e corpo é o segredo que diferencia um comunicador comum de alguém realmente magnético. Postura ereta, gestos contidos, ausência de movimentos nervosos, tudo isso comunica controle. Controle de si mesmo e, por consequência, do ambiente ao redor. Quem demonstra autocontrole desperta confiança, porque transmite a ideia de que não será facilmente abalado. E dentro dessa congruência, existe um detalhe que pode transformar completamente a forma como você é percebido: o olhar.
O olhar é a ponte invisível que conecta duas pessoas sem precisar de palavras. Quando você mantém um contato visual firme, mas equilibrado, você envia a mensagem silenciosa de que está presente, seguro e aberto à conexão. Existe um equilíbrio delicado aqui. Olhar demais pode soar como intimidação. Olhar de menos transmite insegurança. O ponto certo é aquele em que o outro sente que você não está fugindo, mas também não está tentando dominar. Esse olhar cria confiança imediata. É como se o outro dissesse internamente: essa pessoa tem algo de diferente, eu posso ouvir o que ela tem a dizer. Perceba como todos esses elementos se entrelaçam. Os primeiros segundos, o tom de voz, o corpo congruente e o olhar firme. Juntos, eles formam uma espécie de código silencioso que o cérebro da outra pessoa lê antes mesmo de você começar a desenvolver seu argumento. Esse código decide se sua mensagem vai entrar ou ser bloqueada. É por isso que eu digo: a persuasão não começa com palavras. Ela começa muito antes, no silêncio da presença, no som da voz, na postura do corpo, no peso de um olhar. Quando você entende isso, você percebe que não precisa mais se desgastar tentando explicar demais. Você descobre que convencer não é sobre quantidade de argumentos, mas sobre qualidade de presença. Um dos segredos mais poderosos da persuasão não está no que você fala, mas no que você reflete. O chamado espelhamento sutil é uma ferramenta invisível que conecta você ao outro sem que ele perceba. Trata-se de pequenas imitações inconscientes de postura, ritmo de fala ou gestos, feitas de forma tão natural que passam despercebidas. Quando isso acontece, o cérebro do outro interpreta que vocês estão em sintonia, que existe uma afinidade oculta. Mas aqui existe um detalhe crucial. Se o espelhamento é forçado, ele se torna manipulação barata. O segredo está na sutileza. Se a pessoa cruza os braços, você não precisa cruzar imediatamente. Espere alguns segundos, ajuste sua postura de forma orgânica, mostre que você está em sintonia, mas não em cópia. O poder está em transmitir a sensação de que vocês respiram no mesmo ritmo. E dentro dessa sintonia, surge outro elemento fundamental: a validação oculta. Muitas vezes pensamos que validar alguém significa bajular, encher de elogios ou concordar com tudo que a pessoa diz. Mas não é isso. A validação verdadeira acontece quando você mostra que ouviu, que absorveu e que entendeu o ponto de vista dela, sem precisar se anular. Um simples "eu entendo o que você quis dizer", ou até mesmo um gesto silencioso de assentir pode ter mais impacto do que um discurso inteiro. A validação oculta não busca aprovação, busca conexão. É a mensagem silenciosa de que você está presente, que você não está apenas esperando sua vez de falar, mas realmente se importa em compreender. Isso cria respeito e desarma defesas emocionais. E quando você já tem essa base de sintonia e validação, entra em cena um dos gatilhos mais fortes da comunicação: a simplicidade. Existe uma ilusão de que quanto mais complexo e rebuscado for seu discurso, mais inteligente você vai parecer. Mas a verdade é outra. Quanto mais você complica, menos impacto você causa. A força está na clareza. Uma ideia simples, dita com firmeza, atravessa qualquer barreira. Pense em frases que marcaram a história. Quase todas são curtas, objetivas, diretas. O cérebro humano adora simplicidade porque ela é fácil de processar, fácil de lembrar e impossível de ignorar. É por isso que quem domina a arte da simplicidade domina também a arte de ser memorável. Mas não basta ser simples. É preciso ser percebido como alguém que carrega autoridade. E aqui não falo de autoridade forçada, mas da chamada autoridade silenciosa. Aquela que não precisa ser anunciada, porque é sentida. É a forma como você entra num ambiente, como você ocupa o espaço, como sua postura e sua energia já transmitem confiança antes mesmo da primeira palavra. A autoridade silenciosa não grita, não implora, não precisa de títulos. Ela é construída nos detalhes, na calma ao falar, na firmeza ao se posicionar, na ausência de pressa. Quando você carrega essa aura, a persuasão acontece naturalmente, porque o outro já decidiu, inconscientemente, que você merece ser ouvido. E dentro da sua fala,
existe algo que pode quebrar resistências instantaneamente: a palavra-chave. Não estou falando de fórmulas mágicas ou frases decoradas. A palavra-chave é aquela que gera empatia imediata, que toca diretamente na emoção do outro, que faz com que ele sinta que você o entende. Pode ser um "eu compreendo sua posição", um "exatamente dito na hora certa", ou até mesmo repetir uma expressão que a própria pessoa usou. Essas palavras funcionam como chaves emocionais. Elas abrem portas que estariam trancadas, desarmam a resistência que poderia bloquear sua mensagem. É como dizer ao inconsciente do outro: "Eu falo a sua língua". Mas existe ainda um recurso que amplifica todo esse processo: as histórias curtas. Enquanto argumentos racionais ocupam a mente de forma lógica, histórias invadem diretamente a emoção. Uma narrativa rápida, bem contada, pode ter mais poder de convencimento do que uma lista inteira de razões. Pense em como você se lembra de algo. Quase sempre vem acompanhado de uma história, de uma cena, de uma emoção. Quando você aprende a transformar seu argumento em uma pequena história, você não está apenas informando, está marcando a memória do outro. Uma pausa no meio de uma conversa, seguida de um exemplo real e breve, pode ser a diferença entre ser esquecido e ser lembrado por anos. Porque a mente humana não guarda palavras soltas, guarda imagens, emoções e símbolos. E é justamente aqui que eu quero abrir um parêntese. Tudo o que eu estou compartilhando com você não é teoria distante, é prática que pode ser aplicada em qualquer situação. No trabalho, em um relacionamento, em uma conversa casual. E eu sei que se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque sente que há algo maior para desenvolver dentro de si. Por isso, eu quero te deixar um convite especial. Dê uma olhada na descrição deste vídeo. No primeiro link, você vai encontrar algo que pode acelerar ainda mais o seu processo de transformação. Eu não vou revelar exatamente o que é aqui, porque a experiência precisa ser vivida por você. Mas posso te garantir, se você já está entendendo a importância dessas técnicas, o que está lá vai abrir ainda mais seus olhos. Agora, voltando ao nosso conteúdo, perceba como cada um desses elementos se conecta. Espelhamento cria sintonia. Validação constrói respeito. Simplicidade gera clareza. Autoridade silenciosa abre portas. A palavra-chave quebra resistências. E as histórias curtas fixam a mensagem na memória. A soma de tudo isso transforma qualquer conversa em uma experiência marcante. Você não está apenas transmitindo informação, está criando emoção. E é a emoção, não a lógica pura, que faz alguém se convencer de algo. Talvez, depois de tudo que exploramos até aqui, você esteja percebendo que a persuasão nunca foi sobre quantidade, mas sobre intensidade. Nunca foi sobre acumular palavras, mas sobre criar presença. E nunca foi sobre convencer todo mundo, mas sobre ser lembrado por quem realmente importa. Chegando ao fim desta jornada, quero que você perceba algo. O poder que você busca não está distante, nem escondido em fórmulas mirabolantes. Ele já está em você. Está na forma como você olha para o mundo, na firmeza silenciosa que você transmite quando para de tentar agradar e começa a apenas ser. Mas existe um desafio final, e talvez seja o mais difícil de todos. Não basta saber que os primeiros segundos importam, que o tom de voz é decisivo, que a linguagem corporal revela mais do que as palavras. O verdadeiro poder está em treinar isso até que se torne natural, até que o impacto não seja mais uma técnica ensaiada, mas um reflexo do que você realmente é. Porque aqui está a verdade. Se você tenta aplicar tudo de maneira mecânica, o outro sente. Se cada gesto parece forçado, se cada palavra soa decorada, a mágica desaparece. É como olhar para alguém sorrindo sem vontade. O cérebro capta a incongruência na mesma hora. E nada destrói mais rápido a confiança do que essa sensação de artificialidade. Por isso, o que te peço agora é que pare de buscar fórmulas perfeitas, se comece a buscar consistência. Não se trata de impressionar em cada interação, mas de transmitir uma energia que seja estável. Uma calma que se mantém mesmo quando você é desafiado. Uma clareza que se sustenta mesmo quando tentam te testar. É nesse ponto que a persuasão se transforma em algo maior. Não mais um conjunto de técnicas,
mas um estado de presença. Uma identidade. Você não precisa mais convencer, porque o simples fato de estar ali já convence. Imagine entrar em uma sala, sem dizer nada, sentir que as pessoas param para olhar. Não porque você grita, não porque você exige atenção, mas porque há algo na sua energia que se impõe naturalmente. Isso é autoridade silenciosa. Isso é magnetismo. E isso é construído quando você deixa de gastar energia tentando ser aceito e passa a viver com clareza no que você é. Mas aqui está o paradoxo. Só alcança esse nível quem aceita perder. Quem aceita não ser amado por todos. Quem entende que algumas portas vão se fechar, que algumas pessoas vão resistir, que alguns olhares vão se afastar. Porque a persuasão real não é sobre unanimidade, é sobre impacto seletivo. Não é sobre ser agradável, é sobre ser inesquecível. E se você entendeu isso, já percebeu também o que precisa abandonar. Precisa largar o vício da aprovação instantânea, precisa soltar a necessidade de explicar demais, precisa parar de tentar ser perfeito. A perfeição é fria, distante, inalcançável. O que cria conexão é presença verdadeira, firmeza emocional e clareza no gesto. Agora, quero que você feche os olhos por um instante e pense em como seria a sua vida se começasse a aplicar isso a partir de hoje. Imagine suas próximas conversas. Imagine as próximas portas que vai bater. Imagine os olhares que vai cruzar. Em todos esses momentos, você tem dois caminhos. Pode ser mais um, desperdiçando palavras, tentando provar valor, ou pode ser aquele que deixa uma marca nos primeiros segundos, sem esforço, apenas com presença. Esse é o código dos 90 segundos. Não é uma fórmula mágica. É um lembrete de que o tempo não volta e de que cada instante tem peso. Se você dominar essa arte, não precisará convencer com explicações infinitas, porque já terá conquistado antes mesmo de começar. E aqui eu quero ser direto. Você está pronto para começar a treinar isso agora? Se está, inscreva-se no canal, porque este vídeo termina aqui. Mas a jornada para desenvolver presença, magnetismo e persuasão autêntica só está começando. Cada semana, você vai receber novos conteúdos que vão lapidar seu olhar, seu tom de voz, sua postura, suas escolhas. Não porque eu quero que você copie alguém, mas porque quero que você encontre a sua versão mais forte, mais clara e mais inesquecível. Então, se você chegou até aqui, faça esse gesto agora. Clique em se inscrever. Não adie, não deixe para depois. A mudança começa no instante em que você decide que já é o suficiente. Lembre-se, persuasão não é sobre convencer todo mundo. É sobre deixar claro, para as pessoas certas, que você é impossível de ser ignorado. E talvez, só talvez, você não tenha encontrado este vídeo por acaso. Talvez esse seja o momento de olhar no espelho e assumir: não vou mais desperdiçar energia tentando provar quem eu sou. A partir de agora, eu sou presença, eu sou clareza, eu sou impacto. E se isso ressoar dentro de você, bem-vindo ao próximo nível.